Olá a todos e a todas, é um grande prazer iniciar essa conversa com grandes compliance officers do Brasil. A gente começa muito bem hoje, estamos aqui, eu, Rodolfo Viana e Sara Albergaria, nesse projeto da SG Compliance, e nesse nosso primeiro encontro já começamos muito bem, com uma grande referência, ganhou aí vários prêmios, várias nomeações como melhor compliance officer do Brasil, Eduardo Steino, que é diretor de compliance e de auditoria interna da Andrade Gutierrez. É um grande prazer, nós vamos aqui conversar um pouco sobre a experiência corporativa dele como diretor de compliance de um grande grupo empresarial e também um pouquinho sobre a experiência pessoal dele no que se refere ao comprometimento com programas e ações voltadas à promoção da integridade. Sara. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, um prazer estar em receber você e aprender, com você que tem tanta experiência nessa área, que tem tanto a compartilhar com a sua experiência, que é também singular por estar numa empresa que passou por uma mudança de paradigma nessa área de compliance nos últimos anos, Então, a gente queria começar ouvindo, que você conte um pouco da sua história dentro da Andrade e esse relato sobre o histórico de como foi essa transformação do paradigma ético-cultural da empresa Andrade Gutierrez. Legal, Sara, obrigado. Obrigado, Rodolfo, aí, também pelo convite, Prazer estar aqui. Ouvir aí de vocês que a gente tem a contribuir e enriquece muito aqui a nossa trajetória, então fico contente com o convite. Sara, essa pergunta é uma pergunta importante, e ao mesmo tempo ela me faz crer da relevância de contar uma história. Acho que nós três aqui somos mineiros, e mineiro adora contar uma história, então eu preciso contar isso de uma maneira, obviamente nós não temos orgulho do que fizemos de errado, mas temos muito orgulho, assim, da empresa nova que nós construímos desde então, A nossa trajetória em compliance, ela é uma trajetória singular, porque, na realidade, a gente começa a implementação do programa de integridade antes da Operação Lava Jato. E por que a gente fez isso? Porque nós percebemos da importância que o tema estava ganhando no mundo, a lei anticorrupção estava chegando, a companhia estava começando a fazer uma série de mudanças organizacionais e a gente percebeu que era relevante que a gente revisitasse, as nossas práticas, implementasse ações de integridade. E ele nasceu, portanto, no final de 2013. Eu sempre brinco também numa época que a gente não sabia se compliance era com C ou com 2 S, Essa que é a realidade do Brasil. Se a gente olhar para trás, empresas brasileiras, genuinamente brasileiras, não faziam absolutamente nada, com relação ao tema, tirando bancos e multinacionais, porque eram muito regulados ou porque percebiam da importância de compliance por meio das suas matrizes internacionais. Então, a gente começou essa jornada lá no final de 2013, e ela foi uma jornada que, obviamente, ela foi muito desafiadora, porque, paralelamente aí a toda a implementação do compliance, a companhia foi envolvida na Operação Lava Jato em junho de 2015. Então, eu gosto de marcar essas datas, porque percebe-se nitidamente que a gente já tinha 1 ano e meio de implementação de programa, e eu acho que isso ajudou muito a Andrade a poder sair do outro lado, quer dizer, a poder, de fato, virar a página, poder buscar as autoridades e se explicar. No final das contas, firmar acordos de leniência, que é aquele instrumento que a companhia levanta as mãos e diz que, de fato, errou, e se compromete a fazer de uma maneira diferente. E a nossa jornada, como é muito comum, ou foi muito comum no Brasil, ela foi uma jornada que a área de compliance foi gestada dentro do jurídico. Por quê? Porque nessa época, lá em 2013, a gente acreditava que compliance era uma coisa absolutamente jurídica. Tanto que houve uma migração grande da turma do jurídico, dos advogados, para essa área. E eu gosto sempre de brincar que, na verdade, um engenheiro, quando trabalha com advogado, sempre dá faísca, Mas foi espetacular essa atitude que a companhia teve,
porque eu acho que o jurídico nos dava, para além da importância filosófica do tema, né, mas dava também a importância legal que esse negócio estava tomando no Brasil. E a nossa trajetória ela foi uma trajetória muito baseada em fazer o certo, independentemente de se alguém está fazendo, né, fazer o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo ou esteja olhando, né? E por que eu acho que isso é importante? Porque a gente começou a implementar de uma maneira muito genuína, assim, a gente tem uma cultura mineira, né, cultura mineira de, em certa medida, de ser agregadora, em certa medida de evitar conflito, e eu acho que o nosso principal segredo, se eu puder pontuar foi ser capaz de implementar o melhor programa para Andrade, não para o país, né, quer dizer, a gente olhou para a nossa cultura, a gente olhou para a forma como a gente opera, e a gente quis colocar a nossa prática conectada ao nosso negócio, mas principalmente à nossa cultura, né? Quer dizer, óbvio que houve vários momentos aí de muita dor, né? Onde a gente teve que se despedir de colegas e a gente teve que deixar a gente que não acreditava nisso para trás, a gente teve que, enfim, deixar de fazer vários negócios que a gente acreditava que não comungava dos nossos valores, mas a gente foi muito fiel a isso desde o início. E aí, a partir desse período, né, nós fomos trazendo mais gente aqui para a equipe. Isso começou lá em 14 como a equipe, né? Eu fui o primeiro cara 100% dedicado aí ao compliance em 2014. E a gente percebeu também que era bacana trazer gente que sabia da empresa, né? Conhecia a empresa, conhecia os processos, conhecia os riscos, conhecia a cultura. Então, uma segunda ação que nós tivemos, que na minha opinião foi muito satisfatória, foi fazer um mix de pessoas de dentro da casa, né, que conheciam a cultura, mas também trazendo gente que já conhecia de compliance de outras empresas. Então, nós temos hoje no time várias pessoas que trabalharam nos melhores e maiores operadores de compliance, né? E a gente também obteve um patrocínio, né, da administração muito forte, assim, e esse negócio, por razões óbvias, né, pessoal, virou pauta, virou agenda nossa principal aqui, quer dizer, a gente não é uma empresa de compliance, e sim uma empresa de engenharia com compliance, né, você gosta de frisar isso, porque eu acho que é um erro quando as pessoas acham que o compliance é mais importante que o próprio negócio, não é não, né, muito pelo contrário, o compliance ele é um alicerce do negócio, mas o negócio continua existindo. Então a gente foi costurando, né, e construindo isso de uma maneira muito parceira da empresa, né, parceira das pessoas. A gente dividiu o passado e o presente para o futuro, né, então a gente pegou o jurídico e foi cuidar lá dos problemas, né, dos atos ilícitos que depois a gente reconheceu que cometeu, e acho que foi uma outra coisa que nós acertamos também, assim, em vez da gente criar a mesma equipe, né, que trata de problemas e a outra que trata de soluções, nós de fato separamos e cada um cuidou de uma, e eu acho que funcionou muito bem. E aí, no decorrer dos anos, né, eu sempre também brinco que fazer compliance depois da Lava Jato, da leniência, é até mais simples, né? Porque imagina só, se primeiro há um sentimento de para que fazer, no dia seguinte tem um sentimento assim, só temos esse caminho, né? Quer dizer, vamos fazer de qualquer forma. E a gente foi construindo esses acordos, né? O primeiro em 16, depois o principal com a CGU e a AGU em 18, a gente já estava muito preparado assim, para poder desempenhar as atividades de compliance num modelo leve, mas ao mesmo tempo importante, né, rígido e intolerante. Então, hoje nós temos 15 pessoas na nossa equipe, né, que cuidam de compliance e auditoria interna, que eu tenho aqui o prazer e a oportunidade de contribuir. E que conversa com todo mundo, que não tem sala, que a gente senta aqui no Open Space, né? Eu, por acaso, estou aqui hoje sentado no Open Space, e é isso que eu acredito, assim. Acredito que a gente tem que estar conectado no negócio, né? Nós temos que ser absolutamente acessíveis. Nós não podemos acreditar que nós precisamos de uma sala só nossa, se a gente tem assuntos sigilosos, que ótimo, nós vamos para a sala e cuidamos deles, né? Mas é importante demais você conhecer o business, né? Sempre brinco também que a gente não precisa ser convidado para ser padrinho do filho, né? Mas convidado para almoçar é importante, pô, né? Dos demais colegas aqui da organização, porque senão você vai ser um desconectado. Então, a nossa trajetória ela foi muito baseada nisso, assim, de fazer um compliance rígido no que precisa ser,
leve e propositivo na forma de construir cultura, né? A gente não acreditou, e eu não acredito particularmente até hoje, que se constrói cultura de integridade por meio de medo, né? Por meio do convencimento, gasta mais suor, gasta mais esforço, é bem verdade, mas a gente acha que esse método é o método que a companhia chegará mais longe, e é por isso que nós estamos aqui até hoje. Com certeza. Bom, e você mencionou, desculpa, Rodolfo, você mencionou que vocês tiveram esses acordos de leniência, né, 2016 e 2019. Eu acredito, né, com certeza, que os acordos de leniência, eles impulsionaram a empresa a investir no compliance. E, certamente, os programas de compliance mais admiráveis aqui no Brasil são de empresas que passaram por situações muito semelhantes à da Andrade Gutierrez. Onde que eu quero chegar? Primeiro, você acha que a Andrade Gutierrez teria um belíssimo programa de compliance como tem hoje, se não fosse pelos acordos de leniência que ela passou? E, em segundo lugar, como você acha que as empresas aqui no Brasil, principalmente, pensando também globalmente, elas podem passar a ter a noção do compliance, que não é como sendo um artigo de luxo, mas sim como uma questão de higiene, vamos dizer assim, que é como algo necessário e fundamental mesmo para todas as empresas. Quando que você acha ou como que você entende que as empresas podem chegar nesse patamar de entendimento do compliance? Legal. Sara, com relação à sua primeira pergunta, né, se a companhia estaria nesse nível que está hoje, né, e se ele tem a ver um pouco com a leniência, eu preciso te responder isso contando um pouco da nossa estratégia empresarial, né? Porque o que acontece, né? A Andrade, ela adotou uma postura durante esses últimos períodos, não significa dizer que essa postura será eterna, mas é a postura que nós temos nos últimos 6 anos, de ser absolutamente focada em clientes privados, né? E aí vocês têm que concordar comigo que não é qualquer um que constrói uma hidrelétrica, né? Uma termoelétrica, enfim, uma linha de transmissão de 4.000 quilômetros. Quem constrói esse tipo de coisa são empresas, né? São fundos de investimento, são empresas muito grandes, etc. Bom, então, quer dizer, a minha contraparte, né, o meu cliente, é um cliente absolutamente intolerante a riscos de compliance. Ou seja, esse cliente, ele tem ação em Nova York, esse cliente ele tem vários acordos aí, vários compromissos, que ele não pode ter um fornecedor e que, portanto, esse fornecedor o exponha em algum risco de corrupção. O que eu estou querendo te dizer com isso? Estou querendo te dizer o seguinte, que a gente faz compliance hoje não é por causa da leniência, não, né? A leniência foi um meio que aconteceu, né? A gente faz porque a gente acredita e além da gente acreditar, a gente faz porque o mercado que a gente está inserido nos cobra isso, né? Pô, Eduardo, mas será que se não houvesse a leniência, você ia fazer 100% das coisas? Talvez não. Agora, 95%, com certeza, né? Porque a gente faz, sempre gosto de dizer também, a gente faz o melhor para a empresa, né? Não significa dizer o melhor do mundo. Então, você me permite discordar um pouco de você quando a gente olha que os principais, os melhores, os mais poderosos, sei lá, programas de compliance são de empresas mais expostas, e eu até acho que não, sabe? Assim, eu acho que eles são muito bons, é verdade, mas eu acho que eles acabaram ganhando um certo holofote, né? Por razões óbvias, quer dizer, se de um lado nós vimos tanta imagem ruim de algumas organizações, de outro elas acabaram se sobressaindo, né? E muito mais uma questão de comunicação do que uma questão fática, né? Nós temos tanta empresa bacana aqui no Brasil, multinacional, que faz um trabalho tão legal quanto nós fazemos aqui, né? Então, eu fortemente não acredito que isso acabará, e mais do que acabará, não é por meio de resposta à leniência, não, né? Nós estamos fazendo porque a gente realmente acredita nisso. Com relação ao clique, né? Quer dizer, com relação ao clique aí, se as organizações devem ter, tem que ter, né? Eu acho que o mundo está mudando, sabe? Assim, eu acho que o mundo está mudando e o desafio do mundo mudar é o desafio de uma sociedade de razoável baixa educação, né? A gente tem vários estudos que mostram que a corrupção
ela tem muita sintonia com o nível educacional do país, né? Não por outro motivo que várias empresas, vários países aí que são considerados os de índice de percepção mais relevantes, né, maiores, são, de outro lado, um lugar onde tem um nível educacional muito baixo. E o Brasil está ali naquele meio do caminho ali, né, de certa maneira, caindo nas últimas pesquisas, mas, obviamente, também é um índice de percepção e, portanto, é a percepção das pessoas, não necessariamente aquilo ali é o que acontece. Eu estou contando essa história para dizer que eu acho que nós já percebemos, o empresariado, né, se a gente conseguir classificar isso de uma maneira geral, já percebeu da importância de se comportar de uma maneira bacana, né, quer dizer, já percebeu que não rola mais de fazer, se é que alguém fez isso, negócios de maneira ilícita, né, é diferente a pessoa perceber isso e acreditar que ele tem que ter 15 pessoas na área de compliance, né, porque, veja bem, eu não conheço nenhuma família que tem código de conduta. Né? Por quê? Porque tem liderança. Né? Geralmente ali o pai e a mãe são os líderes ali da família e, portanto, não tem treinamento. O treinamento é on the job, né? Ali no dia a dia, etc. O que é isso aí? Né? Porque muita empresa brasileira é muito pequena. Né? Então, você chega para o cara e fala, olha, você tem que fazer um código de conduta. Né? A primeira pergunta que o cara faz é assim, mas eu não faço nada de errado. Né? Não, eu não estou dizendo que você faça. E aí você começa a mostrar para as pessoas que aquilo ali é importante, vários embarcam nisso, vários outros não embarcam. Quando é que eu acho que essa turma vai embarcar nisso, tá? Eu acho que vai embarcar, seja na dor, que é a pior forma de embarcar, né? Mas principalmente quando houver pressões maiores. Assim, imagina só, determinada organização fala, olha, para você prestar serviço para mim, você precisa ter práticas mínimas aqui de compliance. Eu acho que nesse momento, as organizações vão ficar um pouco mais ligadas aí no assunto, né? Acho que isso é um fator. O outro fator é que está ficando cada vez mais barato ter um programa de compliance, né? Se a gente olhar para trás, ferramentas de compliance há 5 anos atrás são 1/5 do que custam hoje, né? Então, em certa medida, o cara consegue perceber que aquilo ali cabe no orçamento dele, né? E talvez o último papel importante aí nessa trajetória são das pessoas, né? As empresas não vivem sem pessoas, aliás, eu nunca encontrei nenhuma empresa corromper ninguém, só encontra com gente, né? A empresa não faz nada sozinha. Então, quer dizer, eu acho que com esse advento aí do mundo mudando, né? Práticas ESG, jovens entrando no mercado de trabalho, eu acho que tem um ambiente ali onde a reputação das organizações ela tem valido cada vez mais, né? Se isso é verdade, a atração de talentos ela também vem nessa seara, né? Ou seja, hoje em dia é inimaginável achar que o cara quer trabalhar só pelo salário, né? Quer dizer, o cara quer trabalhar numa empresa bacana, que se porte bem. Então, eu acho que essa é uma outra pegada que pode acontecer e está acontecendo, né? Então, tentando resumir, aqui com o poder da brincadeira, eu acho que nós estamos igual a música do Lulu Santos, assim, sabe? Nós estamos a passos de formiga e sem vontade, né? Quer dizer, caminhando, mas ao mesmo tempo caminhando aí de uma maneira pouco rápida. Ótimo, Stein. Eu queria explorar um pouquinho mais um ponto que você mencionou, até para saber, de fato, como é que tem sido feito aí na Andrade, que é a gestão de fornecedores, né? Assim, a gente sabe da importância de uma grande empresa na criação, na promoção de um ecossistema de fornecedores. Quais são as ações hoje que a Andrade tem para promoção, ou eventualmente até mesmo para cobrança, né? Você tocou nessa questão, como é que está isso hoje? Hoje, a Andrade cobra do seu fornecedor, em que nível ela cobra a existência de um programa de integridade? E também escutar um pouquinho de você sobre, na operação do dia a dia de compliance, hoje, como você mencionou, muita coisa já virou commodity, muita coisa já virou um serviço estável, né, um serviço bem pré-definido. Agora, pensando no compliance de amanhã, o que você vê hoje, o que você, assim, como tendência do dia a dia do compliance? O que hoje você não tem, que acha que amanhã você terá que alocar esforço, alocar recurso para contemplar? Legal. Rodolfo, primeiro com relação aos fornecedores, né? A engenharia, ela é basicamente uma operação que tem gente aplicando coisas, né?
E aí o coisas são basicamente bens, materiais e serviços, né? Então, quer dizer, a engenharia, ela é uma das poucas indústrias do mundo que compra absolutamente tudo, né? Por que ela compra tudo? Porque a gente monta uma vila de 3.000 casas como canteiro de obras, como fizemos numa hidrelétrica, a gente monta a própria hidrelétrica, a gente monta a cidade, monta a rua, monta tudo, portanto, comprando tudo, né? Você imagina, a gente compra paçoquinha para a turma fazer de sobremesa, mas compra milhões e milhões de paçoquinhas num ano, né? Ou seja, é uma indústria que, de fato, compra tudo. Bom, se ela compra tudo, ela tem muito fornecedor, né? E aí que chega aí na sua provocação, né, no sentido de o que a gente tem feito com os fornecedores. Eu vou tentar resumir aqui em basicamente 2 caminhos. O primeiro é o da prevenção, né, quer dizer, é a gente não querer contratar fornecedores ruins, né? Se você solta essa frase assim, vocês preferem contratar fornecedores éticos ou fornecedores não éticos, né? Acho que ninguém vai preferir o não ético. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a fazer um modelo, né, assim, tudo bem, e como é que a gente vai fazer para eliminar os não éticos? Né? Nós percebemos que é uma coisa quase impossível, né? Por quê? Porque nós não temos a capacidade de dormir do lado do fornecedor durante 2 anos para ser capaz de saber se ele é um cara bacana ou não é bacana, né? Então, nós criamos alguns mecanismos de avaliação do fornecedor com base em inteligência artificial, né? Então, a primeira coisa é selecionar quais fornecedores passam, né? Porque, como eu mencionei, nós compramos tudo o tempo todo. Agora, o cara vem aqui fazer a manutenção no meu ar-condicionado, né? Troca o filtro, ajusta lá as pás, troca a pilha do controle remoto. O que eu faço com esse cara? Absolutamente nada. A única coisa que eu faço é desejo que ele preste um bom serviço para a gente não ficar com muito calor aqui, né? E esse que eu acho que foi um erro que eu acho que as organizações tiveram, porque elas começaram a querer homologar fornecedores, né, que é a palavra da vez aí, sem pensar nos riscos, né? Então, eu não posso tratar o nosso colega que vem tratar o ar-condicionado da mesma maneira que eu trato o cara que me serve refeição e obra, né, que é um insumo tão importante, que não é da mesma forma que eu trato um despachante aduaneiro, que não é da mesma forma que eu trato um escritório de advocacia, que não é da mesma forma que eu trato um empreiteiro lá que vai fazer um determinado serviço de gravação de estacas para mim. Então, quer dizer, a primeira coisa é olhar os riscos, né? Assim, quem adiciona mais risco para mim? Então, daquela gama de coisas que a gente compra, a gente seleciona uma parte, embora relevante, uma parte menor, para a gente olhar e aí sim fazer um deep dive naquele negócio, né? E o deep dive, ele não existe só se a gente fizer o nosso trabalho interno, né? Imagina, pesquisa em bases de dados e etc., ele é insuficiente. Então, a gente convida o fornecedor a participar do processo também, mais do que convida, convoca, né? Então, ele é obrigado a fazer um self-assessment lá, fazer algumas declarações, e essas declarações dele são checadas depois, e aí a gente tem um nível de score daquele fornecedor, né? Então, se houver algum tipo de apontamento de integridade, né? Imagina, esse cara está numa lista de sanção, esse cara tem algum problema de mídia negativa, a única pessoa que pode aprovar o fornecedor é a área de compliance, né? Então, a gente começa a criar ali algumas situações onde a área especialista daquele fornecedor, daquele problema, é a única área que pode apontar e aprovar, né? E aí, assim, a gente segue, né, com boa parte dos nossos fornecedores. E aí, se o fornecedor for homologado, ele passa a estar dentro do nosso sistema, que a gente usa o SAP, e passa a prestar serviço para a gente, né? Mas a gente percebeu também que a gente precisava conhecer um pouco do próprio programa de compliance do fornecedor, né? Então, a gente começou a criar também um indicador, chama Índice de Percepção de Compliance. Assim, é o quão maduro aquele cara está em compliance, né? Então, a gente tem um modelo matemáticozinho, que a partir das respostas que ele dá e a partir da documentação que ele aporta, eu subo ou desço ali o índice de maturidade dele. A combinação dos dois que é legal, né? Ou seja, eu tenho um fornecedor muito estratégico, que ao mesmo tempo ele tem um risco de integridade e ele tem um índice de maturidade em compliance muito baixo. Opa, esse cara precisa cuidar dele todo dia, né? Quer dizer, porque esse cara pode fazer uma bobagem a qualquer momento. Mas o contrário não, né? Quer dizer, eu tenho um sujeito que ele vende para mim aço, por exemplo. O cara entrega um caminhão de aço lá, né? Quer dizer, o nível de... Ele não me representa, ele não relaciona com o poder público, ele não está dentro do meu canteiro de obras, ele não tem procuração para falar em meu nome, né? Quer dizer, ora,
o risco que esse cara adiciona em compliance é baixo, ele adiciona um risco operacional importante. Então, quer dizer, se esse cara ele adiciona um risco de compliance baixo e, ao mesmo tempo, tem um índice de maturidade de compliance alto, esse é o meu sonho, né? Quer dizer, ele é um cara que tem pouco risco e, ao mesmo tempo, tem maturidade. Então, nós vamos fazer essas análises diariamente para poder saber aonde que a gente vai setar, né? Onde é que a gente vai cuidar, porque quando você está cuidando de uma coisa, você não está cuidando de outra. Então, a gente gosta de cuidar do que é importante mesmo. Mas eu não queria deixar de mencionar, Rodolfo, questões de prevenção, né, como eu mencionei, mas mais do que isso, de colaboração. Assim. Eu não acho justo eu chegar lá no Piauí, nós tínhamos uma obra que a gente entregou, que era uma linha de transmissão da Bahia até o Piauí. Né, e a gente passava por dezenas e dezenas de microcidades. Né, e essas dezenas de microcidades tinham alguns fornecedores, embora de valores muito baixos. Imagina se eu chego para ele, o que é, você tem um programa de compliance, né? A primeira coisa que ele faz é ir no Google procurar o que é, ele não tem a menor noção. Ora, se ele não tem a menor noção, é justo eu falar assim, então, meu amigo, que pena, você procura outra coisa para você fazer? Nós acreditamos que não era justo, assim, nós achamos que era importante ajudar esse cara, inclusive na sua capacitação, né? Quer dizer, vamos dar instrumento de trabalho para esse cara, né? Então, nós temos algumas ações coletivas, com o Pacto Global da ONU, com o Instituto Ethos, enfim, de capacitação dessa turma. Então, tem material hoje para a pessoa se capacitar. Ele não tem a desculpa de falar, eu não conheço, é caro. Não tem, não. Você pode até não querer fazer, mas você tem aí muita coisa para fazer. Por quê? Né? Porque nós acreditamos que ainda nós não conseguimos somente ter fornecedores que tenham um programa de compliance espetacular, porque até outro dia nós não sabíamos se era com C ou com 2 S. Né? Ou seja, aos poucos nós vamos construir isso, óbvio que eu prefiro trabalhar com quem tem, né? Seria muito louco da minha parte não ser assim, mas ao mesmo tempo injusto se eu achar que o Zé da esquina tem que ter, porque não foi assim que ele foi criado. Então, é um tema importante, desafiador, e eu acho que gestão de terceiros é o arrepio de todo programa profissional de compliance, né? Então, a gente cuida muito disso aí o tempo inteiro. Com relação a o segundo ponto, né, Rodolfo, um pouco aí do que falta, né, do dia seguinte, enfim, cara, eu vou responder de uma maneira diferente, assim, eu vou responder assim, o que está faltando, né? Eu acho que quanto mais falar disso com terceiros, e principalmente os terceiros miúdos, eu acho que pode melhorar, né? Acho que isso aí. Só que eu acho que isso vai ter que melhorar sempre, né? Porque a partir do momento que você vai crescendo, você vai ficando mais espalhado, né? A engenharia não é concentrada, então nós vamos abrindo novos mercados e portanto, vencendo aí essas etapas de homologação e criação de cultura. Mas eu vou responder de uma maneira diferente, assim. O meu medo, né, assim, o meu dia seguinte dessa história toda é falar assim, tá bom, o meu colaborador já fez 8 treinamentos eletrônicos de compliance, né? O meu colaborador recebe uma enxurrada de e-mails sobre o tema. O meu colaborador, ele recebe vídeos, meu colaborador tem um colega do lado dele que é agente de compliance, né? Quer dizer, até quando nós vamos treinar a pessoa com conteúdo diferente em 50 anos? Será que nós vamos ter conteúdo diferente? Ou mesmo até quando nós vamos conseguir produzir vídeos tão diferentes de 8 anos atrás? Quer dizer, eu tenho me perguntado um pouco de como é que nós vamos ser criativo num ambiente de repetição, né? Quer dizer, como é que amanhã um colaborador nosso fala, putz, já vem aquela turma do compliance com mais um concurso aqui de alguma coisa, né? Quer dizer, já vem aquela turma com mais um procedimento que colocou o campo lá, ou seja, como é que a gente faz para continuar gerindo numa empresa que já tem essa cultura, né? Repara, quando você está construindo essa cultura, é ótimo, né? Quanto mais, melhor. Vamos fazer acontecer, se for a palavra mais pronunciada da organização, que delícia. Vamos, enfim. Só que isso era 6 anos atrás, 7, né? Hoje, se você perguntar aqui no corredor, eu acho que metade da turma nem sabe que houve Operação Lava Jato aqui, né? Quer dizer, a companhia vai se renovando, né? A companhia de projeto é assim, engorda e emagrece. Então, às vezes, você tem que explicar para o cara, você sabe o que é, só lá em 2000 e não sei o quê. Ah, tá, agora que eu entendi.
Por quê? Porque o mundo vai mudando, as informações, etc. Então, como é que a gente consegue continuar sendo sexy? Né? Esse é um pouco do desafio, quer dizer, como é que a gente não fica chato, né? Não passa da conta, não fica no excesso. Então, o tempo inteiro, eu fico aqui com a minha turma fazendo essas provocações. Ô, gente, o cara já sabe disso, né? Só faltava o cara achar que não, então vamos para um outro caminho, estão tentando fazer aí um pouco do cumprir tudo, que nós vamos continuar cumprindo a vida inteira, mas também sem parecer ser muito chato, né? E ficar mais leve. Já chegou a alguma conclusão, Steiner? Qual que é a atitude sexy aí para ser tomada? Cara, eu acho que a coisa mais sexy é você ser amigo do negócio, né? E aí o cara consegue compreender por que você está fazendo aquilo. Eu acho que o compliance no Brasil, ele sai de um pêndulo, né? Controles e compliance tem muito a ver com pêndulo, assim, né? A gente sai do nada para tudo e talvez o meio do caminho é o ideal. Eu acho que o Brasil, não estou falando aqui da empresa, mas o Brasil, ele sai de um lugar que nada pode desde que possa para um lugar onde tudo pode desde que não possa, assim. E você vai começando a perceber que as próprias pessoas sabem o que está errado, né? Eduardo, deixa eu te fazer uma consulta, né? Toda vez que o cara quer me fazer uma consulta, geralmente está errado o que ele queria fazer, né? Porque nós vamos treinando a cabeça das pessoas, né? E o cara vai se vestindo disso. Então, eu acho que o segredo aí de se manter sexy é você ser muito conectado com os executivos, né? Muito conectado com o negócio, ir lá na obra, né? Ir lá, morar lá se for preciso. Nós temos um colega nosso aqui, o Antônio, ele ficou 6 meses viajando as obras todas da empresa. 6 meses. Dormia, ele fez treinamento de bar de árvore, para vocês terem uma ideia, né? Por quê? Porque é ali que a coisa acontece, né? É ali que tem um cara lá que vai comprar um pão na esquina do meio do interior do Brasil. Então, isso é muito bacana, quer dizer, a gente está dentro do negócio e ser visto como uma área valorosa. Compliance que acha que é um compliance policialesco ou muito legislativo é muito ruim. Ninguém quer ficar do lado desse povo, né? Então, eu acho que ser sexy é ser amigo do negócio, mas, óbvio, agir com rigidez quando precisa. Sensacional. Sensacional. Primeiro, parabéns pelo programa de capacitação de fornecedores. Acho isso uma iniciativa incrível. Muito bom mesmo. Para o país, né? Para a sociedade. Porque, de fato, não é algo tão acessível assim para empresas pequenas. E sobre ser amigo do negócio, eu queria fazer uma última pergunta, caso o Rodolfo não tenha mais nenhuma consideração. Até onde eu sei, o Grupo Andrade Gutierrez continua sendo uma empresa familiar. Você me corrija se eu estiver errado. Uhum. E eu queria saber como conseguir não só ser sexy para os funcionários, mas conseguir esse engajamento da alta direção, do conselho de família, do conselho de administração, para ele vir para o seu lado. Porque muitas vezes o compliance ele é visto pela alta administração como um mal necessário. Eu queria saber se você tem adotado alguma estratégia específica para atrair a atenção e o apoio da alta administração? Ô, Sara, isso aqui sempre foi muito natural, assim, sabe? Primeiro é importante a questão de governança, né? Nós não temos acionistas aqui no nosso conselho de administração, não, né? Eles ficam lá num comitê de acionistas, né? E por essa razão eles não participam aqui do dia a dia da empresa. Então, quer dizer, a função compliance é conectada ao conselho de administração, né? Não está conectada em nenhum acionista. Obviamente, ficam informados, né, de tudo que acontece aqui, mas não estão no dia a dia. Eu acho que o nosso caso é um caso que o assunto tomou uma repercussão tão grande que ficou meio natural. Assim, imagina, só faltava lá em 2015, 16, 17 alguém da alta administração achar que o tema não é importante, né? Quer dizer, foi uma coisa meio natural, né, durante esse período aí. Então, eu acho que tem que quebrar a resposta em duas. Enfim, tem que mais do que ser é parecer, então constar isso muito em ata, né? As evidências do programa funcionando, evidência de conselho, evidência de que a coisa está funcionando lá. E eu acho que depois que a gente percebeu que esse assunto era um assunto importantíssimo para a empresa, eu acho que eu acho que a gente teve uma atitude que, na minha opinião, foi acertada,
foi de criar um modelo de reporte para o Conselho, principalmente, menos grande, mas mais focado. Assim, o que eu quero dizer, né? Bom, você não precisa falar com ele, teve uma consulta aqui, se a pessoa pode comprar um cachorro quente do parente dele, você não está aí para isso, né? Agora, ao mesmo tempo, você tem que colocar para ele coisas muito relevantes, né? Indicadores e etc. Então, a gente faz eu todos os meses vou ao Conselho de Administração, como membro convidado, faço a apresentação de tudo que está acontecendo no compliance. Geralmente, minha apresentação tem 5 slides, né? São coisas estratégicas, indicadores relevantes, né? Pontos de situação de temas que são mais desafiadores, informações do que estão por vir, né? Ou seja, a gente tratar o assunto com a maneira como a pessoa quer ser acessada, né? Porque senão você vai se deixar... Bom, eu falo pra caramba, mas meus pares também, se deixar, o cara faz uma apresentação de 45 slides e aí a reunião do conselho acaba não começando a tratar nada, né? Então, eu acho que esse ajuste fino, né, do volume de relatos, eu acho que a administração fala assim, pô, bacana, né? É um negócio que é importante, vai ser feito, mas vai ser feito de maneira adequada, cirúrgica, sem passar da conta. Mas, obviamente, né, gente, sem também tratar nos assuntos do dia a dia, né? De novo, nós temos aqui um ambiente absolutamente aberto, então eu não espero a próxima reunião de conselho para resolver nada, né? Eu vou lá e vou resolver com o presidente do conselho na hora, se for preciso, chamo um diretor aqui, um pároco lá, né? Por quê? Porque nós estamos muito inseridos dentro do negócio, né? Então, nós não levamos para a reunião de conselho um ringue de debate entre a área de negócio e compliance, né? Nós resolvemos a nossa vida aqui, no dia a dia. Óbvio, se tiver alguma coisa que foge do controle, nós vamos levar lá e o conselho vai tomar a decisão, que é o órgão mais importante da nossa governança, né? Acho que, se eu puder contribuir com os colegas, eu acho que o segredo é você achar a sua dose certa, mas mais do que a dose certa naquele momento, né? E reportar e criar indicadores leves e propositivos. Eu queria te agradecer muito pela participação, por ter aceito o convite, por compartilhar conosco e com quem nos vê também todo o teu conhecimento, os teus dilemas, a história bonita que vocês construíram, né, na Andrade Gutierrez, que tem um programa que é reconhecido hoje não só no Brasil, mas globalmente. Então, parabéns pelo programa. Mais uma vez, obrigado aí por ter participado conosco. Imagina, te agradeço aí. Convite seu, Rodolfo, da Sara e do Daniel é obrigação, né? Então, nem pergunto onde não, você só me fala o horário que eu, obviamente, dou meu jeito aqui. Foi um prazer participar. Muito obrigada, Stein. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Lembrando, claro, também de parabenizar você, toda a sua equipe, assim como o Andrade, pela belíssima história que vocês construíram no Brasil e no mundo, né? Hoje, o programa de compliance de vocês é uma referência não só nacional, mas também global. Então, agradecer seu tempo, é uma honra tê-lo aqui também conosco. Muito obrigado.